Muito bem-vindo ao Clube do Livro Agora Vai. Hoje a gente vai continuar a leitura do Homem Mais Rico da Babilônia. Estamos no capítulo 9, o penúltimo capítulo. Esse capítulo ele foi traduzido como As Tábuas de Argila da Babilônia ou As Tabuinhas de Argila da Babilônia. Depende da sua versão que você está lendo. Bom, esse capítulo ele muda completamente o foco da história, porque ele traz para os dias atuais daquela época, né? Esse livro tem mais de 100 anos que foi escrito. Então, ele mostra uma carta de um professor universitário agradecendo as tábuas de argila que foram descobertas nas escavações de um arqueólogo, Franklin Caldwell. E o professor universitário que estava escrevendo essa carta, ele está agradecendo pelo achado, pelo conteúdo dessas tábuas. Essas tábuas, elas contam a história de um homem chamado Dabazir, que a gente viu no capítulo anterior, e conta como o Dabazir solucionou os seus problemas financeiros. Então, o professor, ele está assim, com uma situação meio desconfortável, porque ele descreve na carta que aqueles ensinamentos estão servindo muito para ele resolver os seus próprios problemas financeiros. Quem não tem, né? Então, esse capítulo ele não é sobre arqueologia, isso é apenas um pano de fundo. Mas ele é muito humano, ele trata de dívida, ele trata de vergonha e ele trata de direção financeira. Vamos ver como é que é? Olá, eu sou Marcelo X e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Então o capítulo conta que o professor Shrewsbury, é um nome complicado, né? Ele confessa que ele e a esposa, eles viviam humilhados pela condição de devedor. Eles tinham muitas dívidas. E por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiam pagar tudo. Nunca era suficiente. Então, você entra naquele ciclo vicioso, né? Você compra a prazo, você não consegue pagar, você tenta achar soluções. Ele cita no caso aqui que ele tentou sair da casa que ele morava para ir para uma casa mais barata, e nem isso ele conseguiu, porque como ele já devia o senhorio, né? Ele não podia sair da casa. Então, ele estava de pés e mãos atados. E nessa vida atribulada, ele e a esposa, ele encontra as tábuas de argila. E nessas tábuas está o plano do Dabazir, que a gente viu no capítulo passado. Esse plano ele é incrivelmente simples, claro e prático. Mas antes de entrar na vida moderna, de como o professor resolveu a sua vida, a gente vai entrar no conteúdo que foi gravado pelo próprio Dabazir em argila. Vamos ver. Bom, a tábua 1, ela descreve que ele havia fugido da escravidão na Síria. Então, ele, naqueles seus pensamentos, ele colocou um plano muito claro. Ele queria fazer dele mesmo um próspero comerciante. E como é que ele fez? Ele estabeleceu um plano muito definido, muito claro e muito prático para ele desenvolver. No plano dele, ele pagaria 1/10 a si mesmo, ou seja, 10%. 7/10 ele pagaria as despesas domésticas, enfim, a vida dele, como ele vive com aquilo. E 2/10, 20%, ele dedicaria ao pagamento de dívidas. E assim, ele foi para a segunda tábua. Então ele lista publicamente o nome dos credores, os valores, tudo exato. Ele queria trazer aquilo uma transparência total, com nome, dívida e como ele ia pagar. Então ele visita cada um desses credores. Claro que alguns vão ser mais compreensivos e outros não querem nem saber. Eles querem receber naquele momento e insultam, falam um monte de coisas pro Dabazir, mas ele permanece firme. Ele diz o seguinte: meu plano é 1/10 para mim, 7/10 para as minhas despesas e 20%, 2/10, nem mais nem menos, para o pagamento das dívidas. É isso que eu posso fazer e é isso que será feito. Ele é muito claro, prático e incisivo. E isso é o resumo da tábua 3, porque na tábua 4 ele já começa a descrever as luas, né? Na verdade são os meses. Ele começa a observar que, com aquele propósito dele muito claro, muito bem definido, ele começa a diminuir as suas dívidas e as suas economias começam a crescer.
e aquilo ele descreve numa dessas tábuas, na tábua 4, na verdade, que aquilo traz uma leveza para o seu coração. E na tábua 5, ele descreve que depois de 12 luas são 12 meses, né? Um ano, ele consegue pagar a última dívida. Então, aqueles cobradores, aqueles credores que ficaram muito bravos na época da negociação, insultaram, ameaçaram. Então, eles percebem que aquilo foi um plano muito bem estabelecido e que funcionou, porque ele não havia outra forma dele viver, sustentar a família e, além de tudo, conseguir pagar as dívidas. E que um ano depois ele conseguiu zerar todas as dívidas. Então, esses credores, eles pedem desculpa pro Dabazir, e nesse momento ele se sente muito reconfortado, porque ele começa a sentir a dignidade restaurada. E quando você restaura a dignidade, você restaura a sua liberdade. E a partir disso você consegue prosperar. Enfim, você recupera a si mesmo. Então, esse capítulo deixa claro que não está tratando só de percentuais. Ele ensina uma estrutura, que no primeiro princípio você deve se pagar. A gente já viu isso várias vezes no decorrer desse livro, que esses 10% é para você construir a sua base, para você ter condições de investir. Os 70% é para você viver com essa renda. Você tem que fazer um corte e deixar tudo dentro desses 70%. O terceiro princípio é que quando você deve, você tem que assumir as suas responsabilidades e tem que pagar. Então, esses 20%, faça chuva, faça sol, você vai tirar esses 20% para pagar os seus credores. Porque quando você se livra das dívidas, você recupera a sua vida. Isso fica muito claro nesse capítulo. No quarto princípio, ele mostra que a publicidade, ou seja, o seu controle, o seu orçamento muito bem feito, muito bem elaborado, com nomes e os planos de pagamento e quanto você deve, isso tem que estar muito claro para você ter o seu norte. Então, essa clareza do que você deve, de onde você está, é muito importante para que seu plano funcione. E o quinto princípio é a consistência, que apesar de tudo, apesar de, como ele cita aqui, algumas luas foram boas para o comércio de camelo e outras luas não foram tão boas assim, ele persistiu, ele manteve o plano, ele manteve a consistência. Porque qualquer plano sem consistência, você abandona no meio do caminho. No final das contas, ele mostra que o Dabazir não ficou rico pagando dívidas, mas recuperando a confiança nele e nos outros. Então, retornando ao professor Shrewsbury e sua esposa, eles pegam essas tábuas, esses ensinamentos e seguem à risca. O que ele faz? Ele estipula aqueles percentuais, 10% para si, 70% para as despesas domésticas e 20% para pagar as dívidas. Ele lista claramente quem são os devedores e quanto ele deve para cada um. Ele vasculha a vida financeira dele toda, para ele ter a transparência necessária. E com os 10% que eles tiram para fazer a poupança, para investir, ele relata que é mais interessante ver a reserva crescer do que gastar. Ele fica muito confortável com essa situação. E eu vou te falar um negócio. Isso aconteceu comigo quando eu estava nessa fase de transição para a liberdade financeira, e eu vejo acontecer com pessoas que me procuram para pedir ajuda. Quando você vê aquele bolo crescendo, é muito interessante. Você fica muito mais determinado em fazer aquele bolo crescer mais ainda. É muito interessante o aspecto psicológico que acontece quando você vê as suas reservas crescendo. Então, o professor revela que ele fica maravilhado como um ensinamento de 5.000 anos poderia ajudar uma pessoa de nível universitário, que era o caso dele, ele era um professor universitário. E esses conselhos tão práticos foram muito eficientes para resolver a vida dele. E ele percebe que o problema é mais antigo do que ele pensa e que não é um problema matemático, é um erro comportamental, principalmente. É falta de organização, é falta de sistemática, é falta de planejamento. Então o professor escreve na carta dele que a prosperidade ela não começa com investimento, ela começa na organização da renda. No final, o professor escreve ao arqueólogo e brinca. Fala que se ele encontrar o fantasma do Dabazir, para falar para ele que
aquilo que ele deixou gravado na argila ainda funciona. 5.000 anos depois, ainda está ajudando outras pessoas a resolver os seus problemas financeiros. Então, para quem está querendo resolver o seu problema com patrimônio ou sua vida financeira, a regra é muito simples. 10% para o futuro, ou seja, para você investir, 70% para você viver presente e 20% para resolver o passado, as dívidas. É muito simples e prático isso. Bom, se você acha que esse vídeo te ajudou, então deixa aí no comentário. O que é que você faz para resolver o seu problema financeiro? Deixa aí nos comentários. E se você também acha que conhece alguém que precisa resolver seus problemas financeiros, mas ainda não sabe dessas regras, compartilha com ela. Isso vai ajudar muito. Para aquele que está vendo até agora e não se inscreveu, se inscreve. É uma maneira de você contribuir com o meu trabalho. Não custa nada para você, mas para mim vale muito. E se você quiser dar um passo à frente, você também pode se inscrever no Clube do Livro para entender melhor esse conteúdo. Tem resumo e tem exercícios. E o melhor de tudo, isso é gratuito, você não paga nada por isso. Você vai ter acesso a esse material. Se inscreve no Clube do Livro para você ler capítulo a capítulo e fazer esses exercícios a cada capítulo. Eu acho que ajuda bastante. E para quem quer ter acesso a material exclusivo, torne-se membro, porque eu faço planilhas, programas e publico vídeo antecipado para os membros. Isso é um retorno que eu dou para aqueles que me ajudam de alguma forma financeiramente. Então aqui você já sabe, aqui a gente não lê por entretenimento, a gente lê para investir melhor. Até a próxima!